Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. O verso 1 já é digno de explicação. Se a mulher tem marido que ainda ele não obedece à palavra e a mulher obedece, como é que ela ganha o seu marido? Marido, vem cá, vamos estudar a Bíblia. Vou mostrar para você aqui a palavra de Deus. O que o Pedro falou para não contradizer Paulo nem as Escrituras? A partir daqui, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma. Se o apóstolo Pedro pensasse diferente, por que ele não disse? Se ele ainda não obedece à palavra, abre as Escrituras para ele e explica a palavra de Deus para o seu marido. Ele falou sem palavra alguma. Como? Por meio do procedimento da sua esposa. Aí é difícil, né? É mais difícil a esposa viver as Escrituras do que falar as Escrituras. É bem mais difícil. E olha só, mulheres, sede vós igualmente submissa ao próprio marido, mesmo que ele ainda não conheça a palavra. Quer dizer, conhecer, conhece, né? Se ele não obedece, às vezes o marido está sendo insubmisso à palavra. Mesmo assim, a mulher tem que ser submissa ao marido, para que o marido seja ganho sem palavra alguma, pelo procedimento da esposa. Mas tem muitas esposas que não têm como ganhar o marido com o seu procedimento, porque não agem como esposas. Verso 2. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, o marido vai ver isso. É a palavra que está dizendo. Verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Todas essas coisas o marido vê na esposa, pensa que não, mas ele vê. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Como o marido vai ser ganho pela mulher, se a mulher ela não tem um espírito manso e tranquilo? Verso 5. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Olha onde Pedro foi catar o exemplo. Sara, chamada de mãe das nações, que obedecia a Abraão, chamado de pai das nações, que chamava Senhor. Imagine as mulheres hoje chamando seu marido de Senhor. Eu chamar o meu marido de Senhor? Aqui, ele monta em cima de mim, em duas cabeças dentro da casa. Já viu um corpo só, uma carne só com duas cabeças? É uma besta. Um corpo com duas cabeças é uma besta. Verso 6. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas. Ou seja, tem que obedecer, fazer como Sara fazia, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, agora ele vira o jogo, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que, olha que texto importantíssimo, aqui é a chave para você mudar o contexto da família. Para que não se interrompam as vossas orações. As orações podem ser interrompidas, não ouvidas, se o marido não trata a mulher dessa maneira e se a mulher não se comporta dentro da sua casa com o seu marido dessa maneira. Pode orar e pedir as coisas à vontade. Vão ser interrompidas as orações porque não obedecem à palavra do Senhor. Pedro está em concordância com Paulo, que está em concordância com a lei, que está em concordância com tudo. Entendeu, irmãos? Perfeito, não é? Tem alguma ponta solta aqui? Não tem. Agora, o bonito do Senhor é isso. Vamos para Apocalipse, capítulo 5. Vamos ler a partir do verso 6. Vou ler essa parte aqui meio rápida até chegar no ponto. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra.
Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostaram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os santos, maridos e mulheres. Maridos e mulheres que oravam a Deus, e muitas das suas orações foram interrompidas, porque o marido não estava obedecendo a palavra e nem a mulher obedecendo a palavra. Em que sentido? Nesse contexto aqui que eu estou falando, o marido não tratava a sua mulher como vaso mais frágil, e a mulher não obedecia às escrituras, querendo ensinar o seu marido e até o marido de outras pessoas dentro da igreja. Orações interrompidas. Mas aqui, essas orações estão dentro das taças. São orações que não foram interrompidas e que chegaram até o Senhor e que Ele colocou em 24 taças para serem oferecidas diante dele com música, porque aqui tinha harpa. E aqui é uma alusão à igreja, os 24 anciãos. É uma alusão à igreja no reino sacerdotal. E dizem assim: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Aqui eu já posso finalizar. Irmãos, na ressurreição dos santos, não vai ter diferença entre homem e mulher. Todos terão seus corpos glorificados. É claro que entre os santos glorificados, uns reinam sobre 3 nações, outros reinam sobre 4, sobre 5, sobre 6, sobre 7, até sobre 10. Tem diferença entre os santos glorificados, assim como tem diferença entre as nações que restam. Muitas nações vão restar para que essas nações sejam governadas pelos santos glorificados. Ou seja, existe hierarquia para todo lado, um reino de consciência, um reino de organização, mas entre os glorificados vai ter homens e mulheres, né? Não homens e mulheres glorificadas, não existe isso, mas vai ter um povo glorificado, reino de sacerdotes, que foram um dia homens e mulheres nesse mundo aqui, né? No novo mundo serão glorificados. Quando o homem for glorificado, ele não vai ser mais brilhoso, ele não vai reinar sobre mais nações só porque era um homem aqui na terra. Às vezes, eu acredito que vai acontecer, muitas mulheres vão reinar sobre mais nações do que os homens quando tiverem os seus corpos glorificados. Vai depender de como agiu aqui na terra, do que fez, de como frutificou, como lutou contra a carne, como se santificou. Se as mulheres forem submissas à palavra, em alguns pontos, mas forem dignas de encontrarem a salvação no Senhor, elas vão ter os seus galardões diminuídos. E os homens também. Entendeu? Existe limites tanto para os homens aqui nesse mundo como para as mulheres. Deus deu a palavra do ensino para os homens, mas colocou limites. Nem todos são pastores, nem todos são mestres. Alguns são pastores e mestres. Outros não têm chamados para serem pastores, mas vem alguém, coloca a mão e coloca como pastor. Coloca a mão precipitadamente. Tem outros que são chamados para serem pastores, mas fazem mal o seu trabalho. Então existem limites e limitações. Entre as mulheres também existem limites. E essas mulheres, muitas delas estão desobedecendo os seus limites. E essas desobediências estão sendo ensinadas pelos próprios pastores que ungem mulheres como pastoras, que é antibíblico. Na glorificação é a justiça de Deus. A mulher tem o seu limite aqui na terra, que é menor que a do homem, porque a mulher é corpo e não cabeça, mas na glorificação ela não vai ser corpo. Pelo contrário, todos nós somos corpo do Senhor. E todos nós seremos sacerdotes no milênio. A mulher não será menos sacerdote do que o homem, a não ser que ela seja desobediente à palavra. Alcance a salvação, mas seja desobediente a pontos da palavra. Aí ela vai ser maior que muitos homens. Pelo contrário, se os dois forem obedientes, os dois serão glorificados, terão as mesmas posições. São exemplos, né? É um vídeo que vai gerar outros estudos. Deu para entender? Isso é justiça de Deus. Mas o que acontece? Você vai ver que muitas pessoas arrumam um jeito
de explicar esses textos de maneira diferente do que eu estou explicando. Cada um tem o direito de fazer o que quer, mas existe por detrás dessas coisas algumas intenções. Imagine numa igreja onde as mulheres predominam, ensinam a palavra, estão manifestadas ali em todos os pontos da igreja, e vem um pastor e começa a ensinar o que eu estou falando. Vai quebrar a igreja. As mulheres vão falar, eu não posso falar da palavra, eu vou sair daqui. E sai um monte, sai do grupo de louvor, sai até a própria pastora sai e já arrasta uma multidão junto. Os seus maridos também saem, ou seja, desfaz. Então, para que isso não seja assim, é melhor a gente fazer um contorno, falar que isso daqui é uma coisa cultural, que era só para aquela época de igreja de Coríntios, e dar um jeitinho de torcer. E está torcendo a palavra de Deus, irmãos. Não tem como ler esses textos e explicar eles de maneira diferente. Então, vai depender muito do coração, da fidelidade. Tem igrejas que obedecem isso. Não pensa que o que eu estou falando aqui é novidade. Isso já é obedecido há muito tempo e desobedecido em maior parte há muito tempo. Pode ver que você vai entrar em igrejas que vai estar todo mundo falando em língua. Não tem ordem nem decência. Ninguém ora para interpretar. As pessoas só oram para falar em línguas. E ainda não tem conhecimento dessas línguas. Não sabe como que se usa, o que é, fala em qualquer lugar, entra um ímpio, fica escandalizado, desobedece de maneira assim descarada o que o apóstolo Paulo escreveu e ainda torce as palavras dele. Ao mesmo ponto, as mulheres que são ungidas como pastoras. E existem os escapes, existem as falas, né? Essas desculpas. Eu sou pastora, sim, porque eu sou mulher do pastor, então eu sou pastora, mas eu não sou cabeça. Cabeça é o meu marido. Sim, na fala, mas e na hora que vai ensinar? A mulher está lá ensinando e todos os homens estão sentados ouvindo. E às vezes a mulher está descendo ali a cajadada em todo mundo. Pensa bem, o apóstolo Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao seu próprio marido. Alguém poderia dizer, então, é para ser submissa ao seu próprio marido, porque é uma só carne. Ela não é uma só carne com todos os outros maridos. Ela é uma só carne com o seu marido. Então ela tem que ser submissa ao seu marido. Presta atenção nessa fala. Se a mulher não pode ensinar o seu próprio marido, que é a sua própria carne, dentro de casa, quanto mais ensinar o marido de todas as outras? Entendeu que essa primeira fala aqui é um escape para continuar tudo da mesma maneira que é? Por isso que não há sinais, prodígios no nosso meio, por causa disso também, né? Não é só por isso, mas é por causa disso também, porque há desobediência na igreja. Se a mulher não pode ensinar o seu próprio marido dentro da casa, ali na privacidade, muito menos ensinar o marido de todas as outras. Mas tem gente que fala, não, a mulher não pode ensinar o seu próprio marido, porque ali é a própria carne, ela não é uma só carne com todo mundo, então ela pode ensinar não pode ensinar o seu próprio marido, mas pode ensinar o marido de todas as outras. Faz sentido isso para você? Não faz, porque o apóstolo Paulo disse, as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Assim como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas na igreja. É o que o apóstolo Paulo escreveu. Se você não está disposto a obedecer isso, depois que foi te ensinado com clareza, talvez, eu não posso dizer que o cristianismo não seja uma religião para você, mas você escolheu desobedecer. Escolheu. E o apóstolo Paulo disse, se alguém se acha espiritual ou profeta, reconheça que o que eu estou escrevendo são coisas que são mandamentos de Deus. E se alguém ignorar, será ignorado. Será ignorado em que sentido? No sentido de todo o trabalho ministerial, sabe? No dia que for ganhar o galardão por tudo aquilo, não vai receber, porque foi além dos seus limites. É assim que eu interpreto os textos. Não interpreto que o apóstolo Paulo está escrevendo só para a igreja de Coríntios, jamais. Para que eu vou fazer isso? Qual é o sentido de eu falar isso? Agora, se eu tivesse numa igreja onde muitas mulheres ensinam, onde tem pastoras, e eu não quero que aquilo ali se desfaça. Aliás, o meu sustento está aqui também, né? Vamos levar isso em conta. O meu sustento está aqui. Eu não quero desfazer tudo isso. Aí eu dou um jeito de reexplicar os textos, tudo continua numa boa, e aí faz sentido eu falar, era só para a igreja de Coríntios, não era para todo mundo. E a Santa Ceia? Não, a Santa Ceia é para todo mundo. E as línguas? Não, as línguas depois eu vejo isso daí, as línguas não sei, mas
Que para as mulheres, daí com certeza é para a igreja de Corinto só. Não é para todas? Não. E que o apóstolo Paulo falou? Como em todas as igrejas dos santos, conserve-se as mulheres caladas na igreja. Como todas as igrejas dos santos. Se você parar para prestar atenção, como todas as igrejas dos santos dos coríntios. Né? Então, irmãos, eu expliquei para vocês os 4 textos. Eu acredito que eu expliquei com sabedoria, de maneira justa. A mulher, ela tem um papel importantíssimo como mãe. A mulher, ela pode fazer o seu lar prosperar, ou como uma sábia, ela pode fazer o seu lar prosperar, ou como uma tola, ela pode destruir o seu lar com as próprias mãos. A mulher pode ensinar a palavra de Deus e deve ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para as suas irmãs, para as mulheres, jamais para um homem. Então, se você tem conhecimento da palavra de Deus, se você é uma mulher, tem conhecimento da palavra de Deus, e você ensina na igreja, reveja esses textos, analisa eles, eu vou deixar eles no comentário fixo, e vê se você vai encontrar uma interpretação alternativa. Se você achar que é fiel, que o que eu estou explicando não está conforme a Bíblia, e que é coerente, é fiel, é justo, fazer do jeito que você continua fazendo, do jeito que você faz, então continue fazendo. Só que saiba que houve um aviso. Um dia houve um aviso para você. Agora, se eu estiver ensinando errado, com certeza eu vou perder galardão. Né? Eu estou impedindo a obra de Deus nas mulheres por causa do machismo, interpretar errado as escrituras e ultrapassando os limites que Deus não deu para mim. Eu tenho que ser responsável pelos meus atos, entendeu? Mas como eu tenho consciência disso que eu estou ensinando, expliquei a origem do que o apóstolo Paulo disse. Como determina a lei? As mulheres estejam caladas na igreja, como determina a lei? E a lei determina isso não só para a igreja de Coríntios, a lei determina isso para todas as igrejas dos santos. Expliquei com coerência, expliquei o porquê da desobediência desses pontos na igreja hoje. Às vezes é porque não conhece mesmo, não houve ninguém que explicou dessa maneira, ou conheceu, mas não quer quebrar a obra, não quer mudar as coisas, quer que as coisas continuem daquela mesma maneira, por motivos, às vezes de interesse, às vezes não de interesse, mas por estar acostumado com aquelas coisas. Mas o Senhor tem muito mais para oferecer para a igreja, tem muito mais unção para derramar, muito mais conhecimento para dar, se todos estiverem dispostos a obedecer os seus limites pelas Escrituras. Tá bom, irmãos? Eu sei que vai ter muitos comentários, eu vou ler alguns, os que eu puder ler ali, eu vou ler e separar as perguntas e vou tentar eliminar o máximo de perguntas em outros estudos menores. Esse daqui não teve como ficar menor, ainda mais porque eu nunca falei disso no canal, então não tem aquela prática toda para resumir tudo. E também eu resolvi falar ali de usos e costumes, né? Um pouquinho das línguas. Não foquei nisso, mas tá tudo junto, né? Pode ver, usos e costumes, como a mulher deve se arrumar, estar ali na sua casa, aí na igreja. E as línguas e o assunto dela ensinar, tá tudo junto, né? Tudo pertinho uma coisa da outra. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Espero que vocês tenham entendido, espero que as irmãs tenham entendido. Acredito que vai fazer muito bem se obedecer isso. Não fique desanimada, mas pelo contrário, você vai poder ensinar isso na sua casa, para as irmãs, nunca para o seu próprio marido, nunca para marido de outras. Seja obediente à palavra, vai ser a melhor coisa. E aí eu sei que vai ter muitas questões que eu não vou resolver agora. Mas, por exemplo, mulher, então não posso louvar? Se eu louvar, eu estou louvando a palavra. Eu vou ensinar um monte de gente pelo louvor. Não posso cantar. Então não posso dar um testemunho. Eu dou um testemunho, uso a palavra, pronto, ensinei, desobedeci a palavra. Mas o quê? Como é que eu faço? Eu posso ensinar no YouTube? Porque ensinar no YouTube eu estou ensinando para todo mundo. Como é que eu vou resolver todas essas questões da cabeça? Para os próximos vídeos. Mas a base de tudo está nesses textos. Está aqui. É só obedecer a palavra, não obedecer doutrinas de homens. Eu acredito que isso não vai tirar a salvação, porque o apóstolo Paulo fala de uma mulher preservando em vida, fazendo seu papel de mãe, com amor, com fé, com amor, com santidade,
e bom senso. Lembra que eu falei aonde o bom senso está relacionado? Então é isso daí, irmãos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Medita nas Escrituras, medita nisso que eu estou falando. Sem ficar apavorada, sem ficar agoniada. Nada disso. O Senhor é justo. A palavra de Deus está com todos nós. Porém, cada um com seus limites. Tá bom? Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Até os próximos estudos.